O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. Muito se comenta hoje em dia sobre como os filmes de super-herói têm dominado Hollywood. Ao longo da última década, o gênero lançou diversos longas todos os anos e a popularidade deles parece estar longe de acabar. E quando se debate sobre o possível fim da moda dos super-heróis, não é raro ver pessoas fazendo paralelos com o faroeste. Afinal, esse foi simplesmente o maior gênero do cinema americano durante mais de 30 anos. Houve toda uma era em que os faroestes dominavam as salas de cinema nos Estados Unidos e eram os maiores sucessos de bilheteria, assim como fazem os filmes de herói hoje. Mas em algum momento a popularidade desses filmes começou a cair muito. E hoje é bem mais raro ver filmes desse gênero serem produzidos. Então, o que foi que aconteceu? Por que o faroeste saiu de moda após ser o maior gênero hollywoodiano? Bom, para entender a queda, antes é fundamental entender a ascensão. Como foi que o faroeste se tornou o queridinho de Hollywood para começo de conversa? Histórias sobre cowboys e suas aventuras já existiam antes do cinema, principalmente na forma de livros. E depois que o cinema surgiu no fim do século XIX, não demorou para que o faroeste fosse parar nos filmes, com aquele que é considerado por muitos historiadores como o primeiro faroeste do cinema, O Grande Roubo do Trem. E na era dos filmes mudos, o gênero já se tornou muito popular, se mantendo assim também com a chegada do som aos filmes. Mas foi na década de 30 que o faroeste começou sua grande ascensão para o topo de Hollywood, quando os maiores estúdios da indústria começaram a investir cada vez mais dinheiro em longas do gênero. Em 1939, foi lançado No Tempo das Diligências, clássico de John Ford que lançou John Wayne ao estrelato. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria e ficou comprovado como faroestes poderiam gerar grandes lucros. Consequentemente, estúdios começaram a apostar ainda mais em filmes desse tipo e o público respondeu à altura. Cada vez mais faroestes eram produzidos e se tornavam sucessos de bilheteria. O gênero foi dominando não apenas as telonas, mas também a televisão. Novos astros surgiam nessas produções e diretores de faroeste se tornaram nomes aclamados. Quando chegaram os anos 50, eram produzidos mais faroestes por ano do que todos os outros gêneros combinados. Mas afinal, por que o público gostava tanto dos faroestes? Em primeiro lugar, porque essas eram histórias de entretenimento garantido. Aventuras, perseguições, intrigas, duelos. Mas, acima de tudo, o público americano gostava dos faroestes porque essas histórias funcionavam como uma espécie de mitologia nacional. Elas eram narrativas sobre como os Estados Unidos foram formados por homens corajosos e fortes que exploraram o desconhecido e venceram o árido oeste para criar essa nação. Então tivemos o apogeu do faroeste nos anos 50, mas a era de ouro dos cowboys começou a definhar nos anos 60. Foi nessa década que o número de filmes do gênero começou a diminuir. E para entender o que fez o faroeste começar a sair de moda, é essencial lembrar do que estava acontecendo naquele país. Afinal, o cenário político e cultural dos Estados Unidos nos anos 60 foi extremamente turbulento. A contracultura surge e com ela vem os hippies e toda uma geração que protesta contra a Guerra do Vietnã. Além disso, o movimento dos direitos civis trouxe à tona uma conscientização em grande escala sobre a vida das minorias. Isso significa que nos anos 60, uma grande parcela da população passou a ter uma visão muito diferente do próprio país. Em vez do patriotismo incondicional das décadas anteriores, agora os jovens tinham um olhar muito mais autocrítico sobre os Estados Unidos. Consequentemente, valores e ideais antigos passaram a ser questionados e refutados. E isso ajuda a explicar a queda da popularidade do faroeste clássico nessa década. Afinal, o gênero exaltava um ideal muito específico do que eram os Estados Unidos. Esses eram filmes que simbolizavam o mito do homem branco e justo que prevalece sobre tudo e todos por meio da violência. Ou seja, exatamente a imagem nacional que estava sendo contestada pelos grandes movimentos sociais dos anos 60. Fora isso, a população agora tinha mais consciência sobre o problema histórico que é o racismo. Por isso, já era mais difícil de aceitar esses filmes com representações tão racistas da população indígena dos Estados Unidos. Tramas que sempre vilanizavam os nativos e que, portanto, tentavam justificar o genocídio desse povo nas telas.
Mas isso não significa que o faroeste ficou estagnado a essa resposta do público nos anos 60. No fim dessa década, começaram a surgir longas que subverteram o gênero, para mostrar que o faroeste podia ser mais do que os ideais clássicos americanos. No lugar de cowboys incorruptíveis, começamos a ver mais anti-heróis. Em vez de conflitos com índios, conflitos com empresários e corporações. Ao invés de histórias sobre a construção de um país, tramas sem um pingo de patriotismo. E por mais que esses filmes novos fossem ótimos e diferentes, o faroeste continuou a decair, com menos longas sendo produzidos ou tendo bilheterias enormes. Afinal, os gostos culturais mudam. Quando chegaram os anos 70, o faroeste já era um gênero das antigas. Após incontáveis filmes nesse estilo, o público começou a perder interesse nessas histórias e passou a dar mais atenção a outros gêneros. Por exemplo, a ficção científica. A gente não pode esquecer que na virada dos anos 60 para os anos 70, os Estados Unidos estavam no ápice da corrida espacial, tendo colocado um homem na Lua. E o impacto disso no imaginário americano foi claro. Agora não era mais o Oeste que precisava ser desbravado, mas sim o espaço. Consequentemente, nos anos 70, aumenta a popularidade de histórias situadas no espaço. Algo que iria se sedimentar de vez com a chegada de Star Wars em 1977. E se isso tudo não fosse suficiente, os anos 80 vão confirmar de vez a suspeita de muitos executivos de Hollywood, a de que faroestes não eram mais uma aposta financeira certa. O filme que deixou isso claro de forma definitiva foi O Portal do Paraíso, épico de 1980 dirigido por Michael Cimino. Com um orçamento gigantesco, o cineasta criou uma produção caríssima, numa gravação extremamente problemática, para que no fim o longa se tornasse um enorme fracasso de bilheteria. Ficou claro então que já não valia mais tanto a pena investir pesado em faroestes, como foi feito durante tantos anos antes. Desde então, o faroeste foi relegado à segunda divisão de Hollywood. Lançamentos do gênero agora eram muito mais raros. E com a crescente globalização que veio nos anos 90 e anos 2000, surgiu outro obstáculo para o faroeste. Porque aumentou cada vez mais a importância de mercados internacionais para Hollywood. Agora, não bastava que um longa tivesse bom desempenho nos Estados Unidos. Era preciso também que ele tivesse uma ótima bilheteria em outros países. E aquele sucesso que o faroeste teve na Itália durante os anos 60 não se reproduziu durante os anos 90 ou 2000 nos mercados internacionais. Logo ficou claro que faroestes não eram mais filmes que se davam tão bem assim em mercados internacionais. Isso tudo não significa, claro, que o faroeste tenha morrido. Por mais que eles tenham saído de moda, ainda vimos ótimos exemplos de faroestes lançados dos anos 90 pra cá. Os Imperdoáveis, Bravura Indômita, Django Livre e Os Oito Odiados são exemplos de filmes de excelente qualidade e que tiveram sim boas bilheterias no mundo. E também não tem como ignorar Westworld, uma das séries de maior sucesso hoje em dia e que mistura muitos elementos do faroeste com ficção científica para contar uma história profundamente criativa. You're in my dream. Traçar um histórico sobre a ascensão e queda do faroeste é extremamente esclarecedor. Não só porque entendemos como essas histórias evoluíram, mas também porque vemos como o gosto popular se altera com o passar dos anos e com os eventos históricos. Então, se você tem suas dúvidas sobre o futuro dos filmes de super-herói, você pode sim olhar para o faroeste. Porque ele comprova que o gênero em alta de hoje pode acabar se tornando o gênero menor, mas com joias raras, de amanhã. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E eu tenho uma dica para quem tem vontade de produzir vídeos, que nem a gente faz aqui no canal toda semana. É o curso online de edição de vídeo da Ozzy Escola de Audiovisual. Para quem não conhece, a Ozzy é uma escola super tradicional com 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. E se você precisava de mais provas de que o Maurício é um excelente professor, saiba que é ele quem ensina a parte de edição de vídeo do curso online do Whindersson Nunes. E lembrando que se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso inteiro de After Effects. É muita vantagem. Então não deixe de conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. O link está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo.
E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.